Olá, é com alegria em nosso espírito que nos colocamos nesta opção de trabalho com Jesus. Hoje vamos conversar sobre bem-aventurados aflitos. Vamos tratar hoje causas anteriores às aflições. Vamos ler para conseguir entender melhor o tema. Bem-aventurados aflitos. Mas se amares nesta vida, cuja causa é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, e que parecem atingi-lo por fatalidade. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os revés da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, são tipos de aflições que não derivam, pelo menos na atualidade, do homem. E a gente vai sim perceber se existe uma causa, se Deus é justiça perfeita, essa causa não pode estar fora da responsabilidade do homem. Se não está nessa vida, tem que estar em outras vidas. Porque senão a gente teria um Deus injusto. Como a gente entende que Deus é justo, a gente vai entender, né, e pesquisar que causas que não estão nesta vida, com certeza devem estar em outras vidas. Ou seja, a justiça divina vai trazer para nós aquilo que nós fizemos em algum momento, para que a gente consiga aprender, a gente consiga nos educar no entendimento da lei e no entendimento da justiça, não ultrapassando a questão do amar o próximo a si mesmo. Ou seja, sempre quando a gente ultrapassa o limite do próximo, com certeza nós podemos estar infringindo a lei divina. E a lei divina, ela é perfeita e ela vai tentar nos educar para que a gente consiga ser feliz em plenitude. Essa educação vai calcar no entendimento e na nossa educação para que a gente aprenda a conviver uns com os outros de maneira harmônica e gerando benefícios para todos, não só para a gente. Então, nós vamos diminuir nosso ego para a gente conseguir conviver melhor uns com os outros. E a justiça divina vai nos ajudando, trazendo para nós as causas atuais das aflições e as causas anteriores, para a gente aprender a lidar com esses aflitos que é a vida, a nossa vida. E aí nós vamos pedir a nossa amiga Lúcia para trazer mais informações sobre o assunto. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Nós estamos dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 4, 6, 10, e de Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 21. É um capítulo difícil até para a gente entender, mas que nos traz assim, muitos ensinamentos. Ele é meio difícil, muitas pessoas questionam, né? Mas por que eu tenho que sofrer para eu alcançar o reino dos céus? Por que eu tenho que sofrer para eu ser feliz? Então, é um capítulo que realmente a gente tem que falar-se bastante nele. O Roberto fez a leitura, mas nós vamos tentar falar um pouquinho dentro, não é, desse capítulo, que ele é até grandinho. Nós temos que aprender que as causas atuais das aflições são aquelas que nós criamos agora. Nós estamos criando essas causas e para o nosso tempo de hoje, e também passando pelas causas anteriores, que hoje nós estamos falando de causas anteriores das aflições.
Então, tem coisas que nós praticamos agora e vamos colher o que nós estamos plantando agora, ainda nesta vida. E tem muitas coisas que nós estamos colhendo de vidas anteriores, que nós não fizemos nada que cause, às vezes, determinados sofrimentos nessa vida. Nós falamos outro dia sobre as causas atuais, nós falamos das aflições que passamos e demos alguns exemplos. Nós demos os exemplos da criação dos filhos, quando nós não podamos, né, essas raizinhas, ervinhas que eles trazem. Depois, quando a gente vai ficando velho, os filhos mais adultos, às vezes os filhos não são carinhosos, não estão ali junto com os pais, dá desgosto para os pais. E a gente vai pensar, meu Deus, se eu tivesse agido de outra forma, diferente, quem sabe não seria assim, eu pequei em algum momento, eu errei em algum lugar. Então, essas coisas, os vícios. Nós adquirimos vícios nessa vida, às vezes nós não trouxemos esse compromisso de outra vida, mas nós adquirimos ele. E o vício, ele nos leva a muitos problemas, as doenças, a intolerância, né? A pessoa fica alterada, brigas dentro de casa, com a família, sofre a família e sofre aquele, né, que caiu, não aguentou os compromissos e caiu no vício. Muitos nós conhecemos irmãozinhos aí que têm família e vão morar nas ruas, não tem um banho, não tem uma alimentação, não tem um teto. Essas causas ele não está trazendo de vida anterior, né? Ele está trazendo agora, está plantando isso e já colhendo. Então, nós temos que saber separar esses acontecimentos que acontecem na nossa casa, na nossa família, às vezes com amigos. Nós temos que separar isto, porque nem sempre é coisa anterior, né? E nós sabemos que nós estamos plantando nesta vida também para colher na próxima oportunidade ou na próxima vida. Então, nós temos que saber o que nós estamos plantando. Nós estamos plantando flores ou estamos plantando espinhos? Né? Porque a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. São leis divinas, são leis que nós não temos como mudar, né? Então, quando acontece na nossa vida fatalidades, né, por exemplo, perder de entes queridos, que são arrimos de família, que a gente fala assim, poxa, às vezes uma pessoa da nossa família está doentinho ali, está fraquinho, tá coisa, e acontece um acidente, uma coisa qualquer, e vai um outro da família, aquele, às vezes, que sustentava aquele lar, que estava na frente de tudo, e a gente fala, puxa vida, mas como logo foi fulano, não é? Que partiu. Então, tem essas causas que acontecem na nossa vida, as fatalidades, né? E acidentes assim que nada a gente poderia impedir de acontecer aquele acidente, de falar, nossa, ele foi imprudente, não precisava, mas aconteceu, são coisas assim, reveses da fortuna. Tem pessoas que têm uma fortuna, têm uma vida boa, e de repente acontece alguma coisa com aquela família, com aquela pessoa, e perde tudo. Eu conheço pessoas assim, pessoas que mudaram a vida assim, de um dia para o outro, de um momento para o outro, ficou de ponta cabeça. Então, essas coisas assim acontecem muito. Essas enfermidades de nascença, né, que tem crianças que nascem assim, com tantos problemas, com tanto sofrimento, e que vai dizer assim, o que eles fizeram para acontecer isso? Essa criança nasceu doente, com esse problema, sofreu tanto e voltou, né, de novo, desencarnou tão novinha. Isso aí são coisas anteriores, são compromissos anteriores.
Outra coisa também que acontece muito é dentro de uma mesma família. Às vezes uma família de 4, 5, 6 irmãos, uns conseguem tudo com muita facilidade, têm muita sorte, outros não conseguem. Trabalham, estudam, lutam, mas não conseguem ter aquela vida boa, aquela facilidade que o outro teve, está tudo ali dentro. O que nós estudamos outro dia, né, sobre a reencarnação. Cada um com seu compromisso, cada um chegou com a sua malinha de problemas. Nem tudo é prova e nem tudo é sofrimento. Porque a gente cria um hábito de dizer assim, eu estou sofrendo porque isso na outra vida eu fiz isso, fiz aquilo. Eu devo ter sido isso, não sei o quê. Não. Temos muitos espíritos missionários, muitos, que na maioria das vezes eles vêm para ajudar aquela família. Às vezes uma pessoa que já viveu junto com aquela família, ou está dentro da família espiritual, e às vezes já foi um avô, já foi um pai em outras encarnações, e volta novamente, e quer ajudar aquela família de alguma forma. Ele já está mais evoluído, então ele vem como um espírito missionário. Então, nós não precisamos de ficar pensando assim, isso tudo é prova, é prova, é prova. Não, nós temos ajudas também. Eu vou contar para vocês um fato que aconteceu aqui, né, na nossa salinha de trabalho, para a gente entender um pouquinho, ilustrando o nosso estudo, para a gente ter um conhecimento. Chegou uma família aqui em casa, uma família muito bonita e tudo, com um bebê. Eu comecei a aplicar o passe no bebê, né? Eu falo que eu sou benzedeira, comecei a benzer o neném. E fui passando a minha mão no neném, fui benzendo, e eu observei que ele não tinha um bracinho. Ele nasceu sem um bracinho. E a família estava muito triste, estavam muito revoltadas, e estavam muito nervosos, e eles não estavam querendo assim, até que a gente visse, não. O bebezinho estava muito embrulhadinho e tal. E eu fiz oração no neném, e eu pensei que eles vieram aqui querendo que eu fale alguma coisa, né? Com certeza eles querem que eu fale alguma coisa. A pessoa vem sempre buscar. Mas eu, na hora, eu não tive muito o que falar. Eu falei o que eu pensei na hora, me animei muito aquela família, não é? E não me lembro mais, que isso faz muitos anos, mas eu tenho certeza que naquele momento Deus colocou palavras na minha boca que eu aliviei aquela família. Mas quando eles saíram e que eu voltei, antes de eu atender outra criança, o mentor espiritual aproximou de mim e falou assim, olha, minha filha, essa criança é um missionário, é um espírito de muita evolução, e ele veio, assim, nessa família, para quebrar o orgulho dessa família, para ajudar, porque é uma família muito orgulhosa, é muito egoísta, muito vaidosos. Então, esse espírito se propôs a vir assim, porque é uma criança superdotada, muito inteligente, e ele vai, assim, aparecer muito. Eles não vão poder trazer essa criança escondida. Não tem como. Essa criança vai ter que ser exposta mesmo. E isso vai servir para mudar essa família. Então, esse sofrimento daquele momento, aquela dificuldade, aquilo tudo, era uma ajuda, né? Era uma justiça até, era uma ajuda para aquela família ter que aparecer com aquela criança, porque aquela criança exigia isso, dada a sua inteligência, queria sobressair muito, ia quebrar o orgulho daquela família toda, ia ser uma ajuda muito grande para eles. E são coisas que eu aprendo aqui dentro da nossa salinha de tratamento. Nós aprendemos muito aqui com a espiritualidade e vai nos ajudando
não é? A prestar atenção nas coisas, que muitas vezes, de momento, nós assustamos e não pensamos lá o outro lado, o lado invisível, o lado da reencarnação. Então, vamos tentando aproveitar estas lições. É o que eu sempre falo. A gente tenta aprender cada lição e também tenta colocar em prática, não é? E nos mudarmos sempre para melhores. No momento que nós sabemos das nossas vidas sucessivas, nós vamos aprender a mudar sempre para melhor. E aprender sempre para melhor é estudando o Evangelho de Jesus, né? Porque é lá que nós vamos aprender realmente a sermos melhores e sermos realmente cristãos, que é a nossa proposta, é o que nós queremos, é o que nós queremos para nós, para a nossa família, né? Para os nossos amigos, até para aqueles que nós julgamos nossos inimigos. Então, meus irmãozinhos, fica aqui essa reflexão, vamos pensar e vamos colocar em prática, né, o nosso dia a dia, vamos observar a nossa família, o que nós estamos melhorando a cada dia que passa, sabendo se nós estamos com alguma dificuldade que veio da nossa vida anterior, vamos melhorar a nossa próxima vida, né, nossa próxima oportunidade. Então, Jesus nos abençoe e fiquem com Deus.